Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso Full Stack Dart Flutter. Na aula de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês, tá? Um pequeno avanço de algumas coisas que eu já apliquei no nosso projeto, o porquê eu fiz sem estar gravando, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Na última aula, a gente finalizou listagem de usuários e salvar usuários. Confere? Então, não fazia muito sentido eu ficar gravar as outras aulas fazendo o mesmo, tá? Porque era um trabalho muito parecido, um trabalho muito repetitivo. Então eu só ia ficar repetindo o conteúdo aqui e não ia acrescentar na dica para vocês. Então eu só vou repassar tudo que eu fiz, ok? E a gente vai revisar. Maravilha? Então vamos lá. Sempre, tá? A gente começa trabalhando pelo nosso domain. Então no nosso domain eu implementei os outros modelos, os nossos outros domínios. Então domínio de venda, domínio de push, domínio de produto, de estabelecimento e de categoria. Beleza? Então, depois de implementar todos eles, também implementei as portas, ok? Então, ó, estabelecimento, categoria, produto, push e vendas. Maravilha. As portas de output, tá? Por enquanto, eu só fiz listagem de todas as categorias, listagem de todos os estabelecimentos e listagem de todos os produtos, ok? E aqui no Service, mesma coisa, tá? Então, o que a gente já foi ali implementando é o padrão da arquitetura hexagonal que a gente já conhece, pessoal. Depois a gente veio aqui, eu criei os mappers, tá? Então, já já eu vou falar um pouquinho de cada mapper, que aqui tem alguns pequenos detalhes que a gente vai precisar se atentar, beleza? Então, ó, o nosso repository do categoria. Puta, é super simples, gente. Então eu vou lá, tá? Injeto minha database, injeto meu mapper, faço o select, já a gente vai executar ele na nossa base, tá? Pego o resultado do select no query result. A partir do resultado da query, eu mapeio para cada linha do resultado, ok? Os campos para o meu domínio, para o meu objeto de domínio, devolvo uma lista e tipo essa lista como uma lista de categorias, ok? Então no final estou devolvendo uma lista de categorias. Então, esse é o exemplo do categoria repository imp. Vamos só executar esse select para ver qual que é o resultado dele na nossa base, tá? Então, sempre, pessoal, eu estou primeiro executando aqui no SQL Workbench, monto a query aqui, executo, valido a query direto na base e depois eu levo ela para o código. Beleza? Então, deixa eu criar aqui mais um novo arquivo. Opa, cliquei errado. Ó, vamos executar. Então, ele trouxe aqui duas categorias, tá? Lanche e pizza. Essas categorias eu fiz o insert na mão delas. Maravilha? Então, vamos nessa. Então, essa é a nossa categoria. Estabelecimento. A listagem de estabelecimentos é um pouco mais complexa, tá? Então, eu vou executar a query dela aqui. Ó, executamos a query, ela trouxe o primeiro restaurante, blá 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 blá. Depois trouxe o ID do usuário, nome de usuário, sobrenome e tudo mais. Então, essas informações de usuário não fazem parte da tabela de estabelecimento, ok? Porém, a tabela de estabelecimento ela tem referência da ID do usuário. Então, a partir disso, eu junto as duas tabelas, ok? E, somente relembrando, tá? A ID do usuário é a ID do proprietário daquele estabelecimento. Maravilha? Então, cada usuário pode ser também um proprietário de um estabelecimento de acordo com a nossa modelagem. Então, esse é o select, tá? Onde eu faço a junção. Então, primeiro eu busco aqui na tabela estabelecimentos, aplico um alias de E, então a tabela estabelecimentos começa a responder como E, faço a junção com a tabela de usuários, onde eu aplico o alias de U, e aí eu aplico o seguinte filtro para fazer a amarração nos dois, onde o ID de usuário foi igual ao ID de usuário na tabela estabelecimento, ok? Então, dessa forma, assim que eu executar, ele vai me trazer só o estabelecimento que aquele usuário está marcado como ID de usuário. Fechou, gente? Então,
Como que a gente faz aqui? Mesma coisa, pegamos o resultado, executamos a query, pegamos o resultado, a partir do resultado a gente faz um mapper, devolve para uma lista e retorna essa lista para trás. Maravilha, produtos. Bem parecido também, só que produtos é um tanto quanto mais complicado, tá? Então, eu vou executar aqui o select de produtos. Ó, executei. Então, um x-tudo, a descrição do produto, valor, status do produto, a categoria do produto, descrição da categoria, o nome do estabelecimento daquele produto, as informações do estabelecimento e, no final, as informações do proprietário daquele estabelecimento, tá? Então, para isso, a gente fez uma série aqui de inner joins para fazer as ligações pelos IDs e pelas PKs, tá? Então, quem não está entendendo aqui o que a gente fez, volta lá no curso de Dart Backend. Lá eu explico bem detalhadinho os comandos de SQL, como funciona SQL, modelagens e etc, ok? Então, não vou perder tanto tempo nessas aulas falando sobre isso, porque é um conteúdo que já tem aqui no canal. Então, a partir desse select aqui, pegamos o resultado da query, mapeamos e devolvemos aqui uma lista de produtos. Beleza, gente? Qual que é o detalhe aqui? Vou pegar estabelecimento para começar. Vocês viram que o objeto estabelecimento, ó, ele tem um usuário que é o proprietário dentro dele, tá? Então a gente vai ter que popular esse usuário. Como que a gente faz isso? Aqui no toDomain, eu devolvo um estabelecimento, vou mapeando o retorno da nossa base, ok? E na hora de usuário, eu crio um usuário mapeando aqui as informações do usuário, tá? Da onde voltou essas informações? Aqui da nossa database, ó, é aqui. São esses campos que estão voltando. Eu vou pegando o nome de cada campo e vou aplicando no map para ele fazer o mapeamento desse cara. Vou pegar a categoria. Cadê? Ó, categoria já é mais simples. São unicamente 2 campos, tá? Então, esses 2 campos aqui, ó, nome e descrição, a gente aplica aqui, nome e descrição. Só que olha produto, como que produto ficou um tanto mais complexo, pessoal. Então, vamos abrir aqui o objeto de produto e deixar lado a lado para gente confirmar. Ó. O produto ele tem nome, descrição, valor e status. Então, produto nome, produto descrição, produto valor, produto status. Ah, David, por que está um nome diferente? Porque aqui na nossa base, ó, no nosso select, eu apliquei um alias para eles, tá? Então, ó, produto nome, produto descrição, produto descrição. E assim vai para todos os campos ali que eu vou retornar, beleza? Então, foi até aqui, ó, status, produto status. E o próximo é um objeto complexo de estabelecimento. Então, eu crio o objeto de estabelecimento, preencho com todos os campos que estão lá no nosso select, ok? Dentro de estabelecimento, ele tem um objeto usuário, preencho também. Depois eu tenho aqui um categoria e preencho categoria. O ID, tá? Eu criei aqui e eu até entendo que o produto faz sentido um produto ter um ID, ok? Um SKU. Ah, mas por enquanto eu não preenchi ele. Depois a gente ainda vai ver se ele fica aqui ou não, ou se ele vai lá pro DTO. Beleza? Então, dessa forma, essa é a camada de infraestrutura. Ok, galera? Vamos dar uma olhada agora na camada de application. Na camada de application, tá? Ignorem essa pastinha validator, isso aqui eu vou falar no futuro com vocês, daí eu vou apresentar um padrão, ok? Mas vamos ver aqui os DTOs que a gente criou. Então, categoria, tá? Puta, mega simples, estendendo a categoria, fazendo o toMap. O estabelecimento já é um pouquinho mais chato, ó, tá? Então, as informações de estabelecimento, o proprietário, ok? Então, ele recebe aqui um mapa também. E o produto, ainda mais chato, ok? Então, aqui precisa de fato ter um pouquinho mais de atenção para montar. Mas isso aqui é puramente Dart, tá, gente? É puramente montagem de mapas alinhados, então não tem muito segredo também. Se vocês tiverem dificuldade com isso, recomendo voltarem nas aulas de Dart básico, tá? Porque aqui é básico do básico mesmo. Então eu vou montando aqui as informações do produto, do estabelecimento, do proprietário e da categoria. Maravilha? Então esse é o DTO.
E aqui no web, então, o nosso categoria controller, ok? Então, eu tenho aqui a barra categorias, que é um get. Ele me devolve todas as categorias. Faço aqui a conversão para um categorias map, ok? Para a gente retornar. E faço aqui o response e o JSON encode devolvendo esse objeto. Mesma coisa aqui para o estabelecimento controller, tá? Então, estou passando um tanto rápido, porque isso, de fato, tá, gente? Aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, basicamente, ok? E a mesma coisa aqui para o produto, tá? Então, busquei, mapeei, né, pro mapa, fiz o JSON encode e voltei. Vamos executar no Postman. Tem mais um pequeno detalhe que eu fiz aqui, tá? Mas eu vou comentar na próxima aula, que eu já configurei as injeções de dependências. Então, na próxima aula eu vou falar sobre, mas também, tá? Isso aqui veio lá do curso de Dart Backend, não tem erro algum. Assistiu o Dart Backend, vocês já vão lembrar como funciona as injeções de dependência. Única coisa que eu fiz aqui, então eu adicionei estabelecimento controller, o categoria controller e o produto controller, o usuário a gente já tinha. E aqui na hora de inicializar o servidor, o serve, ele é uma feature, ok? Então, quando essa feature de inicializar termina, eu faço um print aqui falando que o servidor foi inicializado, só para ficar mais lúdico, tá? Então, ó, vamos debugar, tá subindo aqui. Ó, servidor inicializado, então a gente vai vir aqui no Postman, beleza? Vou executar então aqui o get na barra users para pegar a listagem de usuários. Então, ó, todos os nossos usuários, maravilha. Vamos pegar aqui as nossas categorias. Opa, categorias. Então, ó, lanche e pizza, ok? São esses aqui. A gente buscou, fez um mapeamento bonitinho. Estabelecimentos. Então, vamos buscar todos os nossos estabelecimentos, ó. Então, o nome do estabelecimento, restaurante, blá, 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 blá. A imagem, tá? A gente ainda, na hora que for fazer o salvar estabelecimento, a gente vai tratar a imagem, que daí é um pouquinho mais complexo, tá? Mas nessa hora, na hora que a gente for fazer isso, eu vou gravar essa aula, tá? E o proprietário aqui embaixo. Então, maravilha, estabelecimentos. E o último é vendas, se não me falha a memória. Não, acho que vendas a gente ainda não fez. Produtos. Então, minha lista de produtos. Todos os produtos que eu tenho disponíveis na minha plataforma, então, opa, que eu tinha um breakpoint aqui, beleza, ó. Então ele me devolveu um X-Tudo, é o nome do meu produto, é um lanche grande, blá blá blá, descrição, o valor, o status do meu produto, então um ID ativo, ok? As informações do estabelecimento para qual esse produto pertence, então esse produto pertence ao restaurante A, tá? Blá blá blá. Quem é o proprietário desse estabelecimento eu também tenho. E a categoria que esse produto aqui ele está vinculado. Beleza, gente? Então tá aqui é um JSON, é uma tratativa um pouco mais complexa, mas de forma geral é dessa forma que ele funciona. Beleza, pessoal? Então, bom, para essa aula era isso, tá? Eu só queria mostrar para vocês então o que eu fiz. Vamos comitar esse código junto, só para vocês depois terem essa referência aqui de forma fácil. Vou abrir aqui o nosso Trello. Chururu, chururum. Então, ó, o CRUDs, eu mudei algumas nomenclaturas só para ficar mais fácil, tá? Eu coloquei alguns CRUDs. Mas vamos colocar aqui que a gente já fez todo listagem de serviços, tá? De forma geral. Então a gente já está listando praticamente todos os serviços. Isso aqui é back-end, né? Deixa eu aplicar aqui a etiqueta de back-end. Ele vai ficar, ó, opa, aqui na tarefa, na feature de número 60. Então eu vou criar aqui a branch, criar uma ramificação, feature 60, maravilha. Vamos adicionar, tá? Tem mais coisa aqui, mas eu vou explicar na próxima aula. Então, listagem, opa.
listagens. Maravilha, estamos publicando a branch já com as mudanças. Foi, vamos conferir se ela bateu lá no Git. Então aqui no Base Backend, a Feature 60 já está aqui, pessoal. Maravilha, conseguimos acessar aqui o BIM, ó, e a gente já tem muita coisa aqui feita. Feito, gente, então para essa aula era isso, tá? Era só mostrar o que a gente fez. Não gravei em aula novamente, tá? Porque era um conteúdo já repetido, não ia agregar absolutamente nada, ok? E na próxima eu vou explicar ali então, o nosso DI, beleza? Somente para revisar também. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.